Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. No que diz respeito aos diferentes níveis de consciência, quando estamos acordados, temos um nível. Quando estamos sonhando, está funcionando outro nível levemente mais profundo. Quando estamos dormindo um sono sem sonhos, estamos no estado ainda mais profundo da consciência ou mente. Quando desmaiamos ou ficamos sem respiração, a consciência se torna mais penetrante. Em geral, as pessoas se referem a este estado como perda de consciência, mas, na verdade, ela fica ainda mais profunda. Contudo, o nível mais profundo da consciência ou mente ocorre quando morremos. A mente geral depende muito de órgãos físicos como o cérebro ou os vários sistemas nervosos. Quanto mais profunda é a consciência, mais independente ela fica do corpo. Portanto, quando as funções vitais param por completo, a mente profunda entra em ação. Na hora da morte, ocorre um processo normal de separação entre a consciência e o corpo. Quem pratica yoga ou algumas meditações pode voluntariamente dissociar ou separar os dois. Por meio da meditação, você também pode controlar a circulação, a respiração e outras funções físicas. Se intensificar seu treinamento, ao final é possível fazer essa separação. Com a prática da transferência de consciência, podemos fazer essa separação. Mas isso é muito perigoso para os iniciantes, porque eles podem ser capazes de separar a mente do corpo, mas não conseguir reuni-los. Separar é muito mais fácil do que unir. Discussões com neurocientistas e neurobiólogos também revelam um conhecimento do cérebro e de suas funções. Talvez possamos falar mais sobre isso mais adiante. As experiências mostram que existe um aspecto de mente, em especial uma energia que controla o sistema nervoso. Como mencionei anteriormente, a saúde física está ligada à saúde mental. Já existem até experiências de cura de doenças com a meditação. Quando falamos de ignorância, estamos nos referindo a uma falta ou defeito da consciência ou a qualidade defectiva da consciência. Para diminuir essas características negativas e lidar com esse tipo de mente, as mudanças ocorrem na forma de dúvidas. Esse tipo de transformação influencia a cognição e, por fim, somos capazes de alcançar uma percepção direta não conceitual. Assim, se você eliminar esse tipo de mente defectiva, é importante compreender a natureza e a transformação da mente. Primeiro, tente examinar o estado mental. Às vezes, experimentamos um tipo diferente de consciência e pensamentos violentos. Isso acontece porque a presença de muitos pensamentos conceituais obscurece o fenômeno. A verdadeira natureza da mente fica obstruída, como quando colorimos o vidro e torna-se muito difícil vê-lo transparente. Por isso, em geral, se tentamos clarear o nível geral de consciência e anular os pensamentos violentos, adquirimos uma vaga ideia da natureza real da mente. Neste estágio, sentimos a natureza vazia da mente. Esta é uma das técnicas pelas quais a percebemos. Quando falo de natureza aqui, não me refiro à natureza final, mas à natureza convencional. Logo de manhã cedo, quando já estamos acordados,
mas nossa mente ainda não está bem ativa, às vezes temos pensamentos claros e incolores. Portanto, a natureza da mente é como algo branco, que pode absorver todas as outras cores. É algo neutro, ela não é boa, mas pura. Então, outros pensamentos acompanham essa mente pura. Por exemplo, ninguém pode ter raiva o tempo todo. Enquanto existirem consciência e percepção, ainda que a pessoa tenha um pavio muito curto, haverá momentos em que ela não estará de mau humor. No caso da possessividade, não importa quão forte ela seja, a natureza básica da mente mostra que pode ser removida. Dependendo de fatores internos e externos, ela aumenta ou diminui. Portanto, existe uma maneira de reduzi-la. Agora, a questão é saber se é possível reduzir esses pensamentos. Para isso, temos de saber como eles existem e de que forma aparecem para nós. Em geral, fazemos uma distinção categórica entre a qualidade de um objeto e suas partes. E quando falamos de um objeto, de sua qualidade e conceito, temos em mente características diferentes, embora elas sejam apenas dois fenômenos diferentes quando falamos do objeto e de seu efeito. Se esta é a forma de existência real, devíamos ser capazes de encontrá-lo quando o percebemos, mas isso não pode ser feito. Assim, se eliminarmos as partes, nunca seremos capazes de encontrar o objeto que as causa. Embora isso se aplique à forma convencional de existência, não é possível para a forma final de existência. Em geral, se tentarmos encontrar a base da designação de todo fenômeno, não conseguiremos. No nível mundano, podemos procurá-la até certo ponto, mas além dele, se dividirmos o fenômeno em partes e tentarmos encontrá-lo, não conseguiremos. Por exemplo, peguemos o caso do eu. Em geral, pensamos que o eu é um proprietário ou algo que pertence a esse proprietário. Assim, supõe-se que haja uma identidade separada além da mente e do corpo. Em geral, quando dizemos eu, temos uma percepção errada dele como sendo o possuidor da mente e do corpo. Vou ilustrar. Existe uma pessoa com um corpo defectivo ou uma mente defectiva. Se alguém disser, vou lhe dar um corpo melhor e mais paz mental, essa pessoa logo vai gerar uma vontade consciente de aceitar a oferta. Isso indica claramente que temos a noção equivocada de que o eu é separado do agregado de consciência e da mente. No entanto, se examinarmos nosso corpo e nossa mente, não resta nada. É claro que existe um eu. Se não existisse, não haveria o outro. E se o outro não existisse, de nada serviria a prática do altruísmo. Portanto, definitivamente existem um eu e um outro. Mas a explicação usual é de que existe um eu designado simplesmente como a combinação do corpo e da mente. Sendo assim, todo fenômeno é designado como a combinação de suas partes, as quais, se investigarmos, não conseguiremos encontrar. Mas, se negarmos essas partes porque não conseguimos encontrá-las e dissermos que a pessoa é algo não existente, entraremos em contradição com nossa experiência diária, que nos mostra claramente que a pessoa é existente e não existente. Se negarmos sua existência, cairemos no extremo da aniquilação. Mas embora a pessoa exista, essa existência é apenas convencional. Ela não existe de maneira independente. Isso aniquila o extremo da permanência. Quando falamos que uma pessoa é designada por alguma coisa e dependente dela, eliminamos dois extremos, o da total não existência e o da permanência. Chamamos isso de madhyamika, ou meio termo. Quando falamos da percepção do meio termo ou da visão intermediária,
Isso significa que as coisas nem são totalmente não existentes, nem têm uma existência independente. Os fenômenos aparecem para nós como coisas que existem por si só, sem depender de nada. Mas não é bem assim. Eles dependem de outros fenômenos. Eles só são designados pela mente. Assim, entender isso é alcançar a visão do Madhyamika. A tal ponto vale a pena examinar a geração da raiva e da possessividade à luz da visão acima. Está muito claro que quando geramos raiva e possessividade, o objeto particular desses sentimentos aparece como algo de existência independente, como algo sólido. Está muito claro que quando surge raiva ou possessividade extrema, o objeto aparece como algo independente e 100% negativo ou positivo. Mas, com o passar do tempo, quando a raiva ou a possessividade diminuem ou desaparecem, seus sentimentos pela outra pessoa mudam. Por exemplo, quando um casal se casa, ambos parecem 100% bonitos e bons para o outro. Isso acontece por causa da projeção criada pelo apego. Quando acontece algum problema, essa emoção forte diminui, mas quando o problema ou a raiva desaparecem, aparece a pessoa verdadeira. Está muito claro que quando geramos a mente negativa, sua raiz é o modo equivocado como compreendemos o fenômeno. Essa compreensão do fenômeno e a percepção consciente da falta de existência real do fenômeno são contraditórias. Essas duas conscientizações se direcionam aos mesmos objetos, mas seus modos de concepção são diferentes. Sendo assim, elas são opostas. A única diferença entre elas é que a conscientização que percebe a falta da existência real tem um suporte e um fundamento válidos, enquanto a outra não. É possível eliminar todos os pensamentos negativos. À medida que o tempo passa e que a meditação vai se tornando analítica, as emoções e pensamentos negativos podem ir sendo eliminados. A esse estado mental que elimina todas as emoções negativas, chamamos de nirvana, moksha ou cessação. Mas essa cessação não implica o fim da nossa consciência ou do nosso ser. Ela significa a cessação das emoções negativas. Na escola budista, existem várias interpretações para o moksha. Por exemplo, a escola Vaibhashika acredita que quando atingimos a verdadeira cessação, ou o moksha, não temos mais consciência, não temos mais uma massa psicofísica, nem ser. Contudo, como ensina Nagarjuna, abre aspas, se é assim, nenhum ser a atinge, fecha aspas. Desta maneira, não podemos dizer que um ser vai alcançar o nirvana, porque quando ele acontece, não há mais ser. E se existisse um ser, não pode haver nirvana. A própria natureza da consciência é pura, de modo que não há por que cessá-la ou terminá-la. Porém, nas filosofias Madhyamika e Citamatra, o nirvana definitivamente existe, mas o ser possuidor de auto-identidade também existe. Mesmo no caso do estado de Buda, existe um Buda com uma identidade própria individual. Eu preferiria o Sansara ao Nirvana, porque no Sansara há vida e experiência. Acho que isso é melhor do que o simples nada. As pessoas têm a impressão de que a cessação ou o Nirvana é o nada, e que todos os sentimentos, a consciência e as coisas acabam no vazio, que não resta nada. Isso é errado. Na verdade, o Nirvana é o estado completamente purificado da mente. Ele é a natureza final da mente que removeu todas as emoções aflitivas. É nossa responsabilidade sentir que sim, existe um meio e algo que vale a pena alcançar. Portanto, deveríamos tentar investigar a natureza sofredora.
e, nos frustrando com ela, devíamos desenvolver o sentimento de renúncia para atingir o nirvana, que é a libertação permanente. Pensar apenas nas duas primeiras verdades nobres, sem pensar nas últimas duas, não serve a nenhum propósito. Se pensarem apenas nas duas primeiras verdades, às vezes as pessoas podem ser intolerantes com a passividade, a inatividade e o pessimismo dos praticantes. Por isso, tente alcançar um equilíbrio e compreender tanto as duas verdades negativas quanto as duas positivas. Você então vai ter um propósito ou um objetivo claro e vai compreender e perceber melhor a natureza delas. E você automaticamente vai sentir frustração com relação aos pensamentos negativos, o que é muito importante. Na verdade, nosso verdadeiro inimigo, o verdadeiro causador dos nossos problemas, o destruidor da felicidade, está dentro de nós. Por exemplo, a raiva, o ódio, a possessividade e a ganância destroem a paz interior, enquanto o inimigo externo, não importa quão poderoso seja ele, simplesmente não consegue fazê-lo. Quem tem uma mente calma e pacífica quase não se sentirá perturbado, mesmo estando cercado de hostilidades. Por outro lado, se você tem uma mente infeliz, agitada ou perturbada, ainda que esteja rodeado dos melhores amigos ou dos maiores confortos, não terá paz ou felicidade. Portanto, a paz interior e sua fonte são o fim ou o resultado inevitável de uma mente tranquila e equilibrada. Sendo assim, a causa inevitável e final da calma e da felicidade mental não pode ser nenhum fator externo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.